pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai discutir sobre a escolha do instrumento e a sua relação com o contexto musical que vocês vão estar inseridos. Qual instrumento que a gente utiliza para tocar na orquestra? Qual instrumento que a gente pode utilizar para tocar música popular? Existem inúmeras possibilidades e então vamos começar falando rapidamente sobre a escolha do instrumento em si. Bom, em primeiro lugar, leve em consideração aquilo que vocês irão tocar. Por exemplo, se você toca na orquestra, o ideal é você ter um trombone de calibre largo, porque facilita mais na hora de projetar, né, o som, porque enfim, a gente vai estar tocando atrás de uma quantidade grande de músicos, né, o trombone sempre fica lá no fundo da orquestra. Então a gente precisa de um instrumento que tenha maior grau de projeção. E neste caso, eu particularmente sugiro dois tamanhos. Eu não vou falar de marca aqui, mas eu vou falar tendo a referência de uma marca, mas todas as marcas em geral têm essa referência como base. Então, BA 42, tamanho BA 42, ou com 88H. Neste caso, a gente está falando da vara larga, no caso dos BAs 42, e no com a gente está falando da vara estreita. Ambos são trombones sinfônicos, né? Mas essa pequena diferença tem um pouco a ver com o gosto pessoal. Eu particularmente uso um trombone de vara estreita, e eu gosto dessa possibilidade porque me dá uma certa resistência e eu consigo, enfim, pela forma como eu gosto de tocar, ter a projeção que eu necessito para tocar na orquestra, né? Esse tamanho de instrumento é o mais utilizado, né, esses tamanhos, né, eu falei de dois, são os mais utilizados no mundo sinfônico, como eu já falei antes, por causa da projeção. Além desse tamanho de instrumento, a gente utiliza o trombone alto. O trombone alto eu gosto de utilizar de Brahms para trás, porque eu acho que tem tudo a ver com o repertório. Não é somente por causa que facilita os agudos, sim, só essa parte realmente ajuda bastante, o repertório já é um pouco mais agudo, mas eu gosto da sonoridade do trombone alto, né? Então, para mim, faz todo sentido usar o trombone alto nesse repertório. É possível tocar no tenor? É, mas eu mudo de instrumento por causa da sonoridade. E especificamente, principalmente para quem toca os dois instrumentos, né, como é o meu caso, eu gosto de usar um instrumento que tenha uma borda muito próxima e mudo no tamanho do copo do bocal. No meu caso, eu estou usando uma borda de 4,5 G, referência, né, da bar, mais ou menos, entre 4 e 5 G da bar. E o meu alto também tem uma borda com essas medidas. Há trombonistas que gostam de modificar o bocal. Então, o trombone tenor ele usa um bocal específico, vamos lá, Bar 5G, e para o trombone alto ele usa um modelo totalmente diferente, um tamanho totalmente diferente. Tá tudo bem com isso. Busque aquilo que funcione para você e que você consiga realizar da melhor maneira possível essa troca e que você consiga, né, se expressar e consiga realizar o trabalho que você vai estar fazendo com esses instrumentos, né? Além disso, como trombonista de orquestra, principalmente trombonista da OSPA, que é uma orquestra que tem um repertório muito diversificado, eu também utilizo um instrumento calibre de referência bar de novo, calibre 36. Ele seria o meu trombone popular, vamos dizer assim. Ele é um instrumento de calibre menor, calibre fino, e eu gosto dele porque me permite ter um brilho diferente para certos repertórios, principalmente repertório popular. Eu gosto dessa ideia de som, né, para um repertório popular, porque uma ideia mais brilhante, né, melhor dizendo, de som. E principalmente quando há alguns solos, por exemplo, como o solo do Bolero de Ravel, que eu considero um solo, mesmo sendo de sonoridade imponente, por ser o último solo na orquestração, né, antes do tutti, mas eu acho que tem tudo a ver tocar com um instrumento menor, porque ele foi pensado no som, na sonoridade dos trombonistas de jazz. E
pegando esse gancho, né, que eu falei do meu instrumento 36, eu uso esse trombone para gravações em estúdio, para tocar música popular como um todo. Esse meu instrumento ele é equipado com uma chave, então eu tenho a possibilidade de manter algumas características do meu trombone sinfônico. Então eu mesmo na música popular eu tenho ainda o artifício da chave, mas tem gente que vai gostar sem chave, tá tudo bem com isso. Mas o importante, de novo eu vou ressaltar, o importante é a sonoridade que combine com o estilo de música que você está tocando. Sobre esse instrumento específico, eu uso a mesma proporção de bocal que eu utilizo no trombone alto e no tenor. Eu tenho um bocal que é basicamente a mesma borda, só que um copo um pouquinho de nada menor do que o meu bocal de tenor sinfônico e um pouquinho maior do que o meu bocal de trombone alto. Ele é bem no meio. Né? E para mim funciona muito bem porque eu tenho o brilho de som que eu necessito para poder tocar nesse instrumento e a sonoridade a voz que está na minha cabeça sai da forma que eu gostaria. E claro, tem outras possibilidades de instrumentos que nós podemos utilizar, e aí eu vou entrar nos instrumentos acessórios. O trombone alto já é de uma certa forma um instrumento acessório, mas tem um instrumento em específico, dois instrumentos em específicos que a gente quase não fala e que particularmente eu gosto de sugerir para os meus alunos a estudarem. Se você estudar um deles já vai facilitar o outro sem menores problemas, que é o eufônio e o trompete baixo. Na orquestra, nós trombonistas temos a função de tocar esses dois instrumentos. Embora eu seja um grande admirador de excelentes eufonistas e sempre que posso tento colocar eufonistas para tocar, né, os solos de eufônio, os principais, às vezes a orquestra não tem tanta possibilidade de contratar músicos, mas se tem na orquestra alguém que toca o instrumento, às vezes pode facilitar até para você ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? E facilitar o trabalho da orquestra. Então é super importante vocês saberem as posições, né, das válvulas dos instrumentos, né, do fone e do trompete baixo. A gente, na orquestra, principalmente quando vai tocar Wagner, a gente utiliza muito o trompete baixo. E no trompete baixo, eu gosto de utilizar o mesmo bocal de trombone alto. Então, para mim, facilita bastante quando eu estou usando, né? Porque ele é um calibre fino e quando eu estou usando o trompete, o bocal de trombone alto me facilita para ter o som do trompete. No eufônio, eu mantenho a mesma borda, só que eu uso um bocal um pouco mais fundo, né? De novo, eu mantenho a mesma borda que eu tenho utilizado no tenor e eu só aumento o copo para poder dar um som mais eufonístico possível. Né? Essas são as únicas alterações que eu faço. Espero que essa aula tenha sido de grande valia para vocês e até a próxima. Aquele abraço.